Quero mostrar para vocês que existe uma regra de hermenêutica que a Bíblia interpreta a Bíblia. Ou seja, você pega um texto correlato, que fala do mesmo assunto, e um texto preenche o outro. Então, os dois textos vão formar uma ideia central. Isso é uma regra básica de hermenêutica. A Bíblia interpreta a Bíblia. Claro que você não pode pegar dois textos que não têm nada a ver um com o outro e ligá-los. Aí você vai inventar a doutrina que você quiser. Isso não é possível, não é tangível, não é ideal numa interpretação da palavra de Deus. Isso não é exegese, nem hermenêutica. Isso poderíamos chamar de exegese, ou seja, você tem uma ideia e tenta encaixar a tua ideia na Bíblia. A exegese tira da Bíblia a ideia original. Isso dentro das regras da hermenêutica. Eu quero ler aqui um texto, já eu vou falar do que eu vou tratar aqui, de 2 Timóteo 2. Eu vou falar da ressurreição de Jesus e vou mostrar para vocês que a própria Bíblia, o apóstolo Paulo vai interpretar em outro texto 1 Coríntios 15, 23. E ele vai explicar por que Jesus é o único e primeiro ressurreto dentre os mortos, tá? Mas eu quero ler um texto para vocês, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8, e depois os versos 16 a 18. Se você puder acompanhar aí comigo, que diz o seguinte: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Paulo está falando de ressurreição aqui para Timóteo. Ele continua no versículo 16 e 18 de 2 Timóteo, capítulo 2. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto. Já eu vou colocar aqui Igreja Católica e Igreja Adventista. Você vai entender por quê. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Então, esse grupo aqui de pessoas dentro da igreja estava ensinando que a ressurreição, a gente não sabe categoricamente se é de todos, ou de alguns, ou dos que já tinham morrido, ou dos santos do Velho Testamento, mas Paulo está dizendo que esses aí estavam ensinando que a ressurreição já havia acontecido. E Paulo chama isso de gangrena, de heresia terrível, tá? E aí, queridos, é exatamente isso que a Igreja Adventista faz com relação à suposta ressurreição de Moisés. No livro Primeiros Escritos, da editora Casa Publicadora, na página 164, Ellen G. White fala que Moisés passou pela morte, mas Cristo, no caso aqui o arcanjo Miguel, né, desceu e lhe deu vida, antes que o seu corpo visse a corrupção, e o levou ao céu. Então, na cabeça de Ellen White, o Moisés já passou pela ressurreição gloriosa e já está no céu com o corpo glorificado para nunca mais morrer. Veja que esse texto de 2 Timóteo 2 está falando que isso é uma gangrena, é uma heresia mentirosa e uma gangrena espiritual. Paulo está dizendo isso, sou eu não, é Paulo. Mas olha que interessante, a Igreja Católica tem uma similaridade com os adventistas neste aspecto. E num documento que eu tenho aqui, que é o documento feito e editado pelo Papa Pio XII, em 1º de novembro de 1950, na Constituição Apostólica, e aí vai o latim que não é bom no meu caso, Munificentissimus Deus, fez o seguinte pronunciamento. Então, o Papa Pio XII, ele está fazendo um pronunciamento e ele vai dizer o seguinte sobre Maria, presta atenção, ou sobre a ressurreição corporal de Maria. Nós pronunciamos, declaramos e definimos que é um dogma revelado por Deus, no qual a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, foi levada aos céus em corpo e alma, quando terminou o curso da sua vida nesta terra. Então, o Papa Pio XII fez um decreto em 1950,
dizendo que, através de uma revelação, ele entendeu que Maria foi assunta ao céu, já passou pela ressurreição. Então veja que tanto a igreja adventista, que ensina que Moisés já ressuscitou, quanto a igreja católica apostólica romana, ensina que Maria também passou por essa ressurreição e já está assunta aos céus. Então, para os adventistas, Moisés está ressuscitado nos céus. Para a igreja católica, Maria está ressuscitada nos céus. E Paulo, tanto para a igreja católica quanto para os adventistas, vem a público e fala: gente, vocês estão ensinando uma palavra que é como gangrena. O que vocês estão ensinando é uma heresia terrível. Paulo está dizendo: eu não aceito isso, gente. Isso está errado. Então essa ideia de falar que a ressurreição já aconteceu, seja para alguns ou para muitos, é uma gangrena. É uma gangrena. A ressurreição ainda não aconteceu. Mas adventistas e católicos, os católicos ressuscitando Maria, porque eles são mariolatras, ou praticam a mariolatria, então ensinam que Maria ressuscitou. Os adventistas, como são idólatras do Decálogo ou da velha dispensação, ensinam que Moisés ressuscitou. Moisés estaria glorificado e no céu. Vamos então mostrar para vocês que o apóstolo Paulo vai deixar claro, tanto para católicos quanto para adventistas, que ninguém ainda ressuscitou. Só existe um ressurreto com um corpo glorificado nos céus. E o nome dele é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. E aí eu leio para vocês, e aqui eu vou mostrar para vocês como é que um texto interpreta outro e deixa claro e fecha o assunto. Não precisa nem você ser profundo conhecedor de grego e hebraico para resolver isso. Embora eu tive uma ajuda muito importante, que foi a ajuda do meu amigo, um exímio professor de grego, professor Euler. Professor Euler Lopes, eu vou depois colocar aí na descrição o canal dele. Esse menino tem 35 anos, um rapaz que é uma mente brilhante, ele decorou a gramática grega. Viu? No Brasil hoje, marca esse nome aí, Euler Lopes. Esse menino aí vai ser uma bênção para a igreja brasileira, um profundo conhecedor de grego. Ele me ajudou aqui nessa pesquisa que eu fiz. Mas, independente de você conhecer grego ou não, ou se você ser amigo ou não do professor Euler Lopes, ou se você fez o curso de grego dele ou não, é possível você fazer essa exegese ou essa hermenêutica do texto tranquilamente, sem nenhum problema. Então vamos lá, 1 Coríntios 15, versos 20 e 23, Paulo diz assim, está falando da ressurreição gloriosa, para nunca mais morrer. Porque os adventistas são espertalhões, né? Já aconteceu outras 9 ressurreições. É verdade, mas todas as outras ressurreições, as pessoas voltaram a morrer. A única ressurreição que aconteceu para nunca mais morrer foi a de Jesus, como está em Apocalipse 1,18. Ele fala, eu ressuscitei para nunca mais morrer, tá? E aí eu estou lendo o texto aqui. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cada um por sua ordem, tagma, a palavra tagma aqui. Aí eles vêm aqui tentando interpretar tagma para justificar a ressurreição de Moisés como mais importante e não como primeiro num viés cronológico. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, olha que interessante. Eles querem dizer aqui então que tagma não é o primeiro numa ordem cronológica. Eu vou mostrar para vocês que Paulo fala que é. Porque a palavra tagma pode ser o primeiro no sentido de mais importante, como pode ser o primeiro no sentido cronológico. Mas por que aqui Paulo está falando no sentido cronológico? Não precisa nem pegar dicionário, tá? Eu vou mostrar para vocês dentro da própria explicação de Paulo, nas próprias palavras de Paulo, que Lucas vai registrá-las. Atos 26, 23. Atos 26, 23. Diz o texto bíblico. Isto é, que o Cristo devia padecer sendo primeiro. A palavra primeiro aqui é protos no grego. Sendo o
primeiro da ressurreição dentre os mortos. Devia anunciar à luz este povo e aos gentios. Então, Paulo aqui em Atos 26, 23, ou Lucas, registrando o fato, está declarando que Cristo é o protos da ressurreição. Protos da ressurreição. Primeiro. Mas um aluno meu mandou aqui para mim o léxico de grego-português do Novo Testamento de Johannes Low e Eugênio Nida. Nesse dicionário, referindo-se que a palavra de Atos 26, 23, sobre primeiro, ele diz o seguinte, protos, referindo àquele texto de Atos 26, 23, o primeiro numa série envolvendo tempo, espaço ou ordem. Primeiro, o primeiro a ressuscitar dos mortos. Atos 26, 23. Então aqui ele está dizendo que esse protos de Atos 26, 23 é o primeiro numa série envolvendo tempo e espaço. Ou seja, o léxico, esse léxico aí que eu estou mostrando na tela, o léxico está dizendo categoricamente, cabalmente, que Jesus é o protos, o primeiro numa ordem cronológica. Ou seja, quando Paulo fala em 1 Coríntios 15, 23, mas cada um por sua tagma, ele está falando aqui que essa ordem aqui, baseado em Atos 26, 23, que está usando a palavra protos, é uma ordem cronológica. A palavra tagma aqui, puxando o gancho lá de Atos 26, 23, protos, é no sentido cronológico. Então, Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para nunca mais morrer. Se Cristo é o protos, é o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, logo, isso é o silogismo lógico, logo Moisés está morto. Moisés não ressuscitou. Não só Moisés, Maria também está morta. Tanto Moisés quanto Maria dos católicos estão mortos. Moisés e Maria estão na terra ainda, os seus corpos estão no seio da terra. Não ressuscitaram. Não ressuscitaram. Por quê? Porque o protos, o primeiro da ressurreição, é Jesus Cristo. Quem falou isso? Paulo. E o texto de Atos 26, 23 está falando de ressurreição. E o texto de Atos 15, 23, tagma, numa ordem. Por que é cronológica? Porque também está falando de ressurreição. Então o protos de Atos 26, 23 complementa o tagma de Atos, aliás, de 1 Coríntios 15, 23. Ou seja, Jesus é o primeiro e Jesus é o único a ter ressuscitado e está nos céus. Então, de forma nenhuma, outra ressurreição além de Cristo aconteceu. Entretanto, mesmo que nós interpretássemos tagmo como o fruto principal ou como mais relevante, o texto ficaria assim, mas cada um por sua importância. Cristo, o fruto principal. Aí tem uma vírgula, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, não tem jeito de fazer como Leandro Quadros ensinou, que Moisés ressuscitou com um cheque predatado. Não tem jeito, como o Papa Pio XII disse, o Pio XII, né, disse, Maria ressuscitou porque nós tivemos uma revelação. Não, Maria está no seio da terra, o corpo dela. A alma está lá no paraíso, mas o corpo está no seio da terra. Moisés, do mesmo jeito, o seu corpo está no seio da terra. Mas o fato é que ambos não ressuscitaram, porque Cristo é o protos, Cristo é o primeiro da ressurreição gloriosa para nunca mais morrer. Então, por aquela ressurreição, para nunca mais morrer, só Jesus passou, ninguém mais passou, e checkmate. Está resolvida a questão. Amém, pessoal? Eu espero que eu possa ter sido claro.